Bom dia, galerinha do oitavo ano. Sentindo minha falta? Eu estava com saudade de vocês. Vamos lá pegar nossa apostila 4 e vamos abrir na unidade 2. Lembra que eu falei na última aula que nós iríamos trabalhar, né, essa semana a apostila com a unidade nova, né? Então, a unidade nova é a unidade 2. Estamos aí chegando, né, na reta final da nossa apostila. E essa unidade 2, ela trabalha artigo de divulgação científica. Então, vamos ver o que trata esse gênero textual de artigo de divulgação científica? Vamos lá. Vocês podem pegar, né, aquele mesmo esquema. Ou a apostila para fazer anotação, ou o caderno de redação, né, ou abrir um bloco de notas aí no seu celular, ou no seu computador, aonde você quiser. Desde que anotem, perfeito? Até porque estamos chegando aí próximas à avaliação. Então, vamos lá. Esse gênero textual, a gente chama de divulgação, texto de divulgação científica. Vamos saber o que ele trata, o que ele aborda? Vamos lá. Então, o texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo. Então, vamos, né, demarcar essa palavra bonita. E argumentativo. E são produzidos mediante a pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, vamos entender o tipo de gênero, o tipo de texto que é o gênero de divulgação científica. Ele é um texto, né, que tem como tópico expositivo. O que é o tópico expositivo? É algo que você expõe, que você divulga, né? Então, essa questão de divulgação científica, ele já está dizendo, né? Que ele divulga algo científico. Então, ele vai ter como um teor a ciência, né? E dentro desse teor, a gente, né, eu coloquei até entre aspas, né, para você aqui, ó, é popularizar a ciência. Como assim, professora, popularizar a ciência? Né? Ele vem com esse ideal de trazer a ciência para a população, para a sociedade, né? Então, ele vai pegar algum tema, algum tópico e estudar, lógico, né? Pesquisar, ter aquele aprofundamento mais teórico, investigativo e trazer esse estudo para a sociedade. Então, é por isso que a gente fala popularizar a ciência. Você estuda, pesquisa, né? E melhora isso, vindo se aproximando mais da sociedade, porque, né? Não sei, vocês já foram ao médico, aí o médico fala para o, né, pro responsável de vocês, o pai, a mãe, a avó, o avô, enfim, um tio, alguém que acompanha vocês ao médico, e começa com aquela linguagem, né, difícil de entender. Aí algumas pessoas falam assim, doutor, tem como, né, melhorar essa informação, porque eu não compreendi, eu não entendi, né? Tem uns nomes, né, difíceis para algumas doenças, que eles usam a linguagem médica. E aí, a ideia é essa, é trazer um pouco mais para a sociedade, amenizando essa linguagem, ok? Vamos às características. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenha, dentre outros. São apresentados como uma linguagem clara, objetiva e impessoal, isso que a gente acabou de falar, né? Uma linguagem mais próxima da sociedade. Destituindo de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. É notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Então, vamos entender isso aí. Ele tem uma linguagem, né,
mais clara e objetiva. Porém, ele não pode, né? Que ele bota aqui, ó, são evitadas, né? Você tem que evitar esse tipo de linguagem, que é a linguagem de expressões populares, como gírias, né? Como vocês mesmos falam. Então, isso tem que ser evitado. Apesar de, né, você melhorar essa linguagem, ter uma linguagem mais clara e objetiva, os termos, alguns termos dentro dessa área, não tem como evitar, né? Ele está ali. É claro, uma linguagem mais acessível, como eu já falei, uma linguagem mais objetiva. Porém, alguns termos ele não vai ter como fugir, ele vai acontecer. Eles são escritos por pesquisadores especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, pois que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos de estudos de caso, dentre outros. Então, vamos destacar isso aqui. Para o desenvolvimento da sociedade. Isso aqui, por que ele fala esse desenvolvimento da sociedade? Porque quanto mais a gente aprende, né, melhor para a gente, não é isso? Então, a ideia é essa, é fazer essa divulgação para que a sociedade obtenha mais conhecimentos sobre os assuntos, né? No caso aí é amplos, né? Não é um assunto só, pode ser qualquer assunto científico. Os suportes mais utilizados para divulgação desse tipo de texto são as revistas, os jornais científicos, livros, plataformas de divulgação, televisão e internet. Então, esses aqui são os meios, né, de suporte, onde você encontra divulgação científica, principalmente em lugares científicos, né, como divulgação científica, revistas, jornais científicos, livros, mas tem várias outras plataformas que a gente pode estar divulgando isso aí. Estrutura textual. Além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, como introdução, desenvolvimento e conclusão, os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida, ou seja, né, essa estrutura tão rígida. Eles dependem do tema abordado, do emissor, autor do texto, do público ao qual é destinado, como os receptores, e do suporte que será divulgado, como jornal, revista, televisão e internet. Então, tudo vai depender, né? Vai depender de quem escreve, vai depender de quem recebe, vai depender de onde ele é divulgado. Então, ele não tem uma estrutura fixa, como ele fala, de rígida, né? Uma forma rígida de ser escrito, tá bom? Tudo depende de quem, como, quem vai escrever, quem vai ler, aonde vai ser. Então, tudo depende. Vamos aqui, ó. Cientistas desenvolvem um exame de sangue para detectar câncer precocemente. Vamos lá, vamos ao estudo científico aqui que foi trabalhado. Esse é o tema, hein? Olha lá, os exames de sangue para detectar câncer precocemente. A complicação de muitas doenças é gerada devido à detectação tardia. Em muitos casos, é possível tratar uma doença se sua presença for identificada previamente, mesmo antes do aparecimento dos primeiros sintomas. O câncer é uma das doenças que traz grandes complicações se não for detectado a tempo. Como resultado, vários pesquisadores se dedicaram ao estudo dessa doença, para tentar desenvolver mecanismos que permitam a detectação precoce, permitindo que o tratamento correspondente seja aplicado efetivamente. Cientistas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, descobriram um exame de sangue capaz de detectar até 8 dos tipos mais comuns de câncer que afetam a população mundial. Ó, nesse primeiro momento, né, vocês percebem a linguagem, né? Está falando de onde foi descoberto, né, que é lá nos Estados Unidos, a qual o exame de sangue pode detectar até 8 tipos, né, de câncer nesse sangue. A linguagem, ela, apesar, né, de ter palavras formais, você consegue entender. Você aqui não tem gírias, você não tem uma linguagem coloquial, né? Mas você consegue entender.
A ideia deste estudo é possibilitar a identificação de tumores de câncer quando ainda pequenos e que podem ser removidos cirurgicamente do corpo. No desenvolvimento da doença oncológica, os primeiros sintomas geralmente aparecem quando os tumores já são grandes e sua remoção é impossível, o que favorece a complicação da doença e pode até levar à morte do paciente. Então, uma triagem de sangue antes desses primeiros sintomas abre a possibilidade de remover as células malignas, quando elas ainda não geraram tantos danos ao corpo. Isso aumenta as chances de manter vivos aqueles que sofrem desta doença. O primeiro teste deste estudo foi realizado em 1.505 pacientes com câncer de pâncreas, fígado, ovário, cólon, mama, estômago ou pulmão. Esses pacientes tinham a peculiaridade de terem um desses tipos de câncer, que não haviam se espalhado para outros órgãos ou outros tecidos. Qual foi o resultado obtido pelos pesquisadores? Que entre 33% e 98% dos tipos de câncer foi identificado com sucesso. Foi possível identificar que tipo de câncer cada pessoa possuía, um elemento diferenciador em relação a outros exames de sangue desenvolvidos anteriormente. Isso é esperançoso, especialmente quando se trata de variações de câncer, que geralmente não são fáceis de detectar antes de apresentar sintomas, como o câncer de fígado, pâncreas, ovário e estômago. Este exame de sangue foi desenvolvido para que possa ser realizado uma vez por ano e atualmente está sendo testado em um grupo de 50 mil mulheres entre 65 e 75 anos de idade, que não foram detectadas anteriormente. Espera-se que este estudo dure cerca de 5 anos. Uma vez obtidos os resultados desse estudo, saberá se esse exame de sangue é realmente eficaz para a detecção de doenças. Então, o que ele diz é que até então, né? Que esse exame de sangue ele foi realizado em diversos lugares de câncer, né? Como fígado, estômago, pâncreas, e foi positivo, né? Mas olha o que ele fala aqui, né? Que ele está sendo testado em um grupo de 50 mil mulheres entre a faixa etária de 65 e 75 anos, né? Que não foram detectados anteriormente. Então, esse tipo não foi detectado, né, em outros tipos de análise, mas que agora está sendo testado. Agora vamos continuar. Outra vantagem dessa modalidade de detecção precoce é que é extremamente simples e é mais acessível do que outras formas de identificação de tumores, como colonoscopia ou mamografia, que envolve o uso de scanner ou realização de intervenções médicas mais invasivas. Então, o que ele diz, né? Que esse exame de sangue, ele é mais prático, mais fácil, né? E tem alguns exames, como a coloscopia e a mamografia, que são exames mais invasivos, né? O de sangue, ele vai melhorar muito a condição da pessoa, né? Em realizar e detectar o câncer. Nicolas Papadopoulos, professor de oncologia da Universidade Johns Hopkins, é o chefe da pesquisa chamada Cancer Screen, e afirma que este estudo pode significar uma mudança estrutural na maneira como o câncer foi detectado até agora. Outro interesse da parte dos cientistas é que essa forma de detecção seja economicamente acessível. Os membros da equipe de pesquisa indicaram que esse exame de sangue valerá no máximo $500 mil, euros, né? A comunidade científica está esperançosa com essa nova forma de detecção. No entanto, indica-se que são necessárias mais pesquisas, uma vez que os resultados mostraram que os tipos de câncer que estavam nos estágios iniciais da doença ainda não foram totalmente detectados. Bem, o que ele fala até então, né? Que ainda há muitas pesquisas a serem realizadas, né? Pelo fator dos resultados, né? Ainda não serem bons no início mesmo da doença. É o que ele fala ali, nos estágios iniciais da doença, ainda não foram totalmente detectados
Não é sempre que conseguem detectar esse início da doença, né? E sim quando ele está um pouco mais avançado. Então, eles vão continuar pesquisando, né? Para poder ser muito bem eficaz o exame de sangue. Então, pesquisas mais aprofundadas são necessárias para aumentar a eficácia do resultado, diminuir os falsos positivos e aumentar o número de tipos de câncer que podem ser detectados. Até então, lá no início, né, do artigo, ele fala que são 8. Então, eles estão aprofundando para tentar achar mais, né? Sem dúvida, é impressionante imaginar como o impacto de um asteroide foi capaz de gerar uma mudança tão definitiva no planeta. Nada menos que o desaparecimento dos dinossauros e o início de uma nova era. E esse impacto não foi insignificante. Os cientistas apontam que o objeto que caiu tinha 20 quilômetros de largura e que a energia gerada como resultado do impacto é equivalente a 10.000 bombas lançadas como a de Hiroshima. Isso foi há cerca de 65 milhões de anos atrás. Embora o asteroide seja considerado o principal responsável por esse fenômeno, verifica-se que era um conjunto de elementos em que o local no qual o asteroide caiu era vital. O impacto do asteroide em uma área costeira rasa e rica em enxofre resultou em uma grande exibição de fumaça, detritos e enxofre que deixaram a Terra atolada em uma escuridão quase absoluta e isolada da luz solar. Essas são parte das conclusões do biólogo Ben Garrod, que indica que o realmente causou a extinção dos dinossauros foi a ausência de alimentos que foram gerados após a imensa nuvem de detritos e gesso, produzidos como resultado do impacto do asteroide. As implicações disso foram definitivas. Algumas espécies conseguiram se adaptar, variando sua dieta e se escondendo em tocas, e outras, como o dinossauro, eram menos propensas a sobreviver e viram o fim de suas vidas. Então, aqui o que está acontecendo? Deixa eu voltar aqui só para ver o nome do cientista. O nome do cientista é bem difícil. Aqui. Aqui, né? Nós temos aqui a ideia dos resultados do câncer, a gente finalizou, né, a do câncer, com estudos ainda do professor Nicolas Papadopoulos, né, lá das pesquisas do câncer 6. A gente descobriu que muitos estudos estão sendo feitos ainda, perfeito? Então, para detectar outros tipos de câncer. Aí aqui a gente vem em mais pesquisas. Essas aqui, já, né, para aprofundar a ideia do impacto do planeta com o asteroide que caiu, e esse asteroide, ele já apontam que o objeto que caiu ele tinha 20 quilômetros de largura, e ele equivale a 10.000 bombas lançadas como aquela que foi lançada em Hiroshima. Aí ele continua dizendo, né, que a questão dos fenômenos mais foram a questão do dinossauro, né? E aí agora ele fala que esse fenômeno, o asteroide caiu, era vital, conjuntos, né? E aí o que ele fez com a Terra? Porque ele caiu lá numa área, ele fala aqui, ó, numa área costeira rasa e rica em enxofre. E qual foi o resultado disso? Uma grande fumaça, né? Uma grande emissão de fumaça, que acabou atrelando, né, a Terra à escuridão quase absoluta, isolada de luz solar, por conta dessa fumaça. Até aí tudo bem? Aí ele vem aqui a esse biólogo Ben Garrons, né, que indica que realmente causou a extinção dos dinossauros foi a ausência de alimentos que foram gerados após a imensa nuvem de detritos e gestos produzidos como resultado do impacto do asteroide. Então, né, esses estudos do Ben Garrons, ele diz, né, que a extinção do dinossauro está mais por conta do alimento, né, que foi causado por impacto aí da nuvem. As implicações disso foram definitivas. Algumas espécies conseguiram se adaptar, variando sua dieta e se escondendo em tocas, e outras, como os dinossauros, eram menos propensas a sobreviver e vir o fim de suas vidas. O local exato onde o asteroide atingiu a península de Yucatán, no Golfo do México, isso virou uma grande cratera da superfície da área, chamada de Chicxulub.
A cratera gerada tem um diâmetro de cerca de 300 quilômetros. Olha aqui a quantidade. Ai, borrei. A quantidade, né? 300 quilômetros. É muito, né? Então, essa cratera é muito grande. O que foi realmente mortal para os dinossauros foi a grande camada de enxofre que foi regada por toda a atmosfera e que permaneceu nela por muito tempo. Então, né, os estudos estão apontando a extinção do dinossauro por conta, né, desse asteroide que caiu, provocando diversas coisas, e uma dessas foi, né, a questão do enxofre. Cientistas e pesquisadores determinaram que o asteroide não era o motivo da extinção do dinossauro, mas a camada de enxofre que envolvia o planeta. Então, aqui, né, através de muitos estudos, chegaram à conclusão que não foi o enxofre, né? Não foi a questão não foi a questão do asteroide, e sim a camada de enxofre. Isso foi o responsável, né, pelo fim aí do dinossauro, segundo os cientistas e os pesquisadores. De fato, de acordo com esses estudos, se o asteroide tivesse impactado em águas mais profundas, a nuvem de rocha pulverizada que foi para a atmosfera não teria sido gerada. Então, o que teria acontecido se o asteroide tivesse impacto em outro site? O mais importante é que a densidade de enxofre e detritos teria sido menor, o que teria permitido que a luz do Sol continuasse a afetar a Terra, permitindo a existência do modo de vida que conhecido até então. Aí ele bota assim, ou seja, é provável que o dinossauro não tivesse morrido naquele momento. Apenas imaginar essa possibilidade permite ter consciência da importância desse evento histórico, e não apenas para a finalidade do impacto, mas principalmente para o local tão específico e decisivo para o qual foi. Exatamente onde ele caiu, né? Esse foi o problema. Que é isso, professor? Então, essa é a aparência de seres humanos. Vamos lá. Homens sapiens do Paleolítico, novas descobertas chegam para reescrever a história. Desta vez, a história dos seres humanos. Estudos anteriores mostraram que os seres humanos se originaram cerca de 200 mil anos atrás, mas novas evidências lançam algo diferente. Um grupo de pesquisadores encontrou os fósseis humanos mais antigos que são conhecidos. Esses fósseis datam cerca de 100 mil anos antes da época em que se pensava que os humanos se originaram. Ou seja, esses fósseis são considerados 300 mil, 350 mil anos antes de idade. O mais relevante dessa descoberta é o site onde eles encontraram essa descoberta, no norte da África. Anteriormente, a tese aceita era que a origem do ser humano ocorria em um local específico localizado a leste do continente africano. Mas com essas novas informações, é possível afirmar que o homem não se originou em um único espaço do continente, mas que o surgimento das espécies poderia ter ocorrido em toda a África. O pesquisador e paleoantropólogo Jean-Jacques Umblin é um dos cientistas participantes da descoberta e explica que a pesquisa permite pensar que a evolução da espécie humana foi gerada muito mais gradualmente do que o que foi considerado até agora. Então, através de muito estudo, né? De muita pesquisa. Essa concepção de um processo mais progressivo é gerado devido especificamente à noção de que não havia um único local em que o ser humano se desenvolvesse como espécie. Graças aos fósseis encontrados, sabe-se que eles também podem ter se desenvolvido em outras partes da África. Os fósseis que estão revolucionando a história foram encontrados em Hirhunz, de Marrocos. E esses são os restos de 5 humanos, incluindo dentes, caveiras e até ossos de diferentes partes do corpo. Olha só, né? Olha a quantidade de estudo que não se faz. Então, aqui ele está mostrando isso, né? Lá no Marrocos, essa quantidade de fósseis foi o suficiente para mostrar todo esse estudo. Continuando. A investigação também mostrou evidências do comportamento provável desses espécimes, cujas semelhanças com os costumes do Homo sapiens tornam mais evidente que esse fóssil de Gemmel e Hirhunz não apenas parecia muito semelhante, mas fazia parte da espécie.
Alguns desses comportamentos estão relacionados à fabricação de ferramentas como pedra e a capacidade que eles conseguiram manobrar com fogo. Christopher Strang, um antropólogo britânico, é outro cientista que apoia essa hipótese e vai ainda mais longe. Strang propõe que é provável que a origem do homem não esteja limitada à África, mas que possa ter sido gerada fora do continente. Segundo Strang, fósseis semelhantes foram encontrados com uma antiguidade quase igual em outras partes do mundo, como Israel. Portanto, isso sugere que não havia uma única origem e que o homem sapiens era mais difundido do que se pensava anteriormente. Então, para vocês perceberem, né? Olha só, mais estudos, né? Agora, outro antropólogo já vem com outras, né, ideias de fósseis que agora em outro local, agora em Israel, né? Então, quer dizer, muitos estudos, muitas pesquisas. Então, é isso que o texto de divulgação científica traz, né? Para você ver, nós vimos agora 3 tipos de texto. Nós vimos um que tratou, né, sobre o exame de sangue nas descobertas iniciais do câncer, do asteroide com relação às mortes do dinossauro, e agora é esse último que tratando da origem do Homo sapiens. Então, para vocês perceberem, 3 textos com temas diversos. E o que isso demarca? Né? Nós percebemos que todos eles tiveram o quê? Muito estudo. Uns, né, marcando a parte mesmo que nós vimos lá do estudo científico, com o estudo do câncer. Marcamos uma com a questão bem biológica, com a questão do dinossauro, e essa agora que marca a questão dos dois, né? Tanto científica quanto biológica, até porque estamos juntos aí a parte do Homo sapiens, então temos muita coisa aí analisando. Ambos pegamos até uma palavra ou outra um pouco mais difícil, mas são os nomes, né? Como não são nomes brasileiros, fica mais difícil mesmo. Mas o texto em si, você não tem essas palavras complicadas. É claro que depende muito, né? Foi o que nós vimos no início da aula. Tudo depende de quem está produzindo, depende para quem está produzindo e aonde ele vai ser divulgado. Então, esses 3 que nós lemos hoje, conseguimos ler muito bem, sem marcas, né? De palavras tão científicas, mas o que eu falei lá no início. É um texto que ele tem a proposta com a clareza, com objetividade. Então, ele não pode ser um texto difícil de leitura. Deu para entender? Então, o que nós vamos fazer? Vamos finalizar a aula hoje com esses 3 exemplos de textos de divulgação científica e eu venho numa próxima aula com mais exemplos e com exercícios, que a gente consegue estar vendo com vários textos, né? Esse é um tipo de gênero textual, esse de divulgação científica, que quanto mais texto a gente se deparar, mais a gente consegue visualizar a diversidade dele, né? Então, assim, a gente consegue marcar palavras com fácil acesso, mas também palavras, às vezes, com uma linguagem um pouco mais científica que, de repente, a gente opa, essa palavra já é mais difícil, não consegui entender o que ele quis dizer, mas é mais difícil de acontecer, porque a linguagem é mais clara, tá bom? Então, pessoal, um grande beijo, fico aqui e aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Beijos, tchau, tchau.